possam ver de maneira alternada: todo bem procede de Deus, e temor de Deus e felicidade no lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente gradeaste, aos seus amados e dar enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificamos, em vão trabalham os que edificam. Nessa casa, os filhos são a bênção de Deus, a herança do Senhor, a esposa, o trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E caminhamos esperando a promessa de que aquele lá que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, um dia nós veremos os filhos dos filhos e um ambiente de paz. Que Deus nos conduza, sustente nossa família com a sua graça, com a sua bondade, dia após dia. Convido o presbítero Darcy que nos dirija a Deus nessa oração de louvor, adoração a Deus, mas também de súplica ao Senhor, para que os nossos lares sejam de fato consagrados ao Senhor. A igreja pode se sentar. Podemos, nós nos alegramos diante do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas a palavra do Senhor também vai dizer no Salmo 127:3 que herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Um dos grandes privilégios que Deus dá à família cristã é o privilégio de ter filhos, e eles são bênçãos do Senhor. Eu gostaria de convidar o Luan e a Isadora, estejam trazendo a Sofia, que com muita alegria nós estaremos recebendo ela pelo batismo nessa manhã. Deus é tão bom para conosco, mas tão bondoso, que Ele olhou para nós com compaixão, com misericórdia, mesmo sabendo quem nós éramos, mesmo conhecendo o nosso pecado. Mas Deus é tão bom que Ele não amou apenas nós, Ele nos deu o privilégio de que os nossos filhos também fizessem parte da aliança que Ele firmou com cada um de nós. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que ele seria abençoado pelo Senhor, a partir de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra que caminhassem na presença de Deus. Deus falou: vou fazer uma aliança com você, Abraão, mas também com a sua descendência. Então, assim como Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que os seus filhos também faziam parte da aliança, essa mesma promessa se cumpre a nós. No Antigo Testamento era a circuncisão, que era o meio, o rito, que uma criança era inserida na aliança ao 8º dia de vida. No Novo Testamento, o batismo substituiu a circuncisão. E assim os nossos filhos não têm menos privilégio do que os filhos do Antigo Testamento tinham de serem inseridos na aliança. E é um grande privilégio nós podemos criar os nossos filhos desde pequenos, ensinando a amar a Deus, adorar ao Senhor e glorificar a Deus com as suas vidas. E saber também que Deus se alegra de quando nós trazemos nossos filhos a Ele,
nós trazemos nossos filhos ao Senhor, quando nós os trazemos à casa de Deus, quando nós ensinamos a eles a palavra de Deus, mas quando nós consagramos eles ao Senhor. Jesus disse que deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Nós adultos não podemos ser um obstáculo. Infelizmente muitos são, porque eles às vezes, as crianças não têm essa condição de ir por si só, são os pais que atrasam, e todas as vezes que nós deixamos de levá-las até Jesus, nós estamos sendo um embaraço. Mas quando nós atrasamos, nós somos os instrumentos de Deus para que Cristo abençoe os nossos filhos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês, pais da Sofia. Vocês creem no Ana Isadora, em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem nesse Deus Todo-Poderoso? Vocês reconhecem que vocês são pecadores, que carecem da misericórdia, da graça de Deus, e que infelizmente a Sofia também é herdeira das falhas, das imperfeições de vocês? Vocês creem nisso? Por isso vocês creem também na necessidade do arrependimento e do perdão de Deus, para que nós sejamos perdoados, e esse é o único meio de salvação para aqueles que nos achegando ao Senhor, através do perdão, recebendo dele o perdão dos pecados? Sim. Vocês prometem também, como pais da Sofia, ensinar para ela a palavra de Deus em casa, trazê-la com frequência, com assiduidade à igreja, para que ela aprenda desde cedo a amar a casa de Deus, e culto ao Senhor? Sim. Vocês prometem também ensiná-la a ler no tempo certo, para que ela aprenda a ler por ela mesma a palavra de Deus? Prometem também que vocês serão exemplos de piedade, de compromisso com Deus, para que ela veja em vocês o exemplo de vida cristã? Vamos orar ao Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eles estão se comprometendo diante de Deus, mas nós sabemos que é a graça de Deus que nos capacita a cumprir essa missão. Então, ore. Vou estar orando por eles, mas eu gostaria que a igreja também orasse, pedindo a Deus que Deus capacite eles a criar seus filhos, para serem servos de Deus por toda a vida. Sofia, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus bendito, nós te louvamos por essa vida preciosa. Ó Deus, que o Senhor que nos amou antes da fundação do mundo, o Senhor que escreveu os nossos dias e determinou, que o Senhor, ó Deus, com sua graça e misericórdia, sustente a Sofia, que ela, ó Deus, seja uma criança amada pelo Senhor, cheia do teu Espírito, na juventude, na vida adulta, que ela, ó Deus, viva para a glória do Senhor, que ela ame o Senhor de todo o coração. Guarda ela, ó Deus, com teu cuidado, com a tua graça, e que ela seja um instrumento do Senhor, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Sustenta a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que nos céus há festa, há júbilo, e o privilégio que nós temos de educar os nossos filhos na fé bíblica, na palavra de Deus, é um grande privilégio, e que Deus continue trazendo filhos ao reino dele, filhos à igreja, filhos espirituais para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar a Deus. Se os céus festejam, nós festejamos também. Louvemos o nome do nosso Deus, adorando ao Senhor de todo o nosso coração, com alegria, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, para a nossa meditação na palavra de Deus, nesta manhã, nós estamos aí começando hoje, então, o nosso tema
o tempo de Deus para a família. Qual é o tempo de Deus para a família? Deus tem um tempo determinado e o tempo de Deus é perfeito. E hoje nós estaremos meditando então tempo de priorizar o que realmente importa. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Antes disso, nós vamos convidar as crianças. O Sérgio veio aqui, ó. Boa dica, Sérgio. As crianças, convidar as crianças para estarem vindo aqui à frente. Vamos orar com elas. Elas estarão indo lá para a salinha. E elas já estão preparando aí alguma coisa para o Dia das Mães, né, Sérgio? Uma dica, boa dica. Vamos orar pelas crianças. Dia da semana, Cláudio, eu dirijo a Deus uma oração, intercedendo pela vida de cada criança, que Deus esteja guardando elas, abençoando-as. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, nós daremos apenas os versículos 1 e 2. Na verdade, apenas a parte A do versículo 2. Vamos ler em uma só voz? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Apenas a parte A, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Senhor, dá-nos sabedoria para cuidar da nossa família, para administrar o nosso tempo e para entender a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala a cada coração nessa manhã, edifica a cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem tempo? Você tem tempo? Como está o seu dia a dia? Você tem tempo para descansar? Ou é só trabalho? Você tem tempo de qualidade com a sua família? Você tem tempo para o lazer? E o principal, você pode dizer que tem tempo para Deus? A verdade é que nós vivemos uma época acelerada, onde falta tempo para quase tudo. Essa é a principal queixa das pessoas. Não tenho tempo, não vai dar tempo. Se der tempo, vivemos essa correria e infelizmente onde nós estamos vendo as maiores consequências dessa falta de tempo é na família. A família está sendo minada por essa falta de tempo ou por esse tempo mal administrado, esse tempo usado de maneira incorreta. O texto de Eclesiastes nos lembra que o tempo não é apenas algo que passa, mas algo que precisa ser discernido e muito bem utilizado. A pergunta que na verdade nós temos que fazer então não é quanto tempo nós temos, mas como estamos usando o tempo de Deus. Se Deus diz que há tempo para todo propósito, nós dizemos que não temos tempo, a palavra de Deus não está mentindo. Eu gosto de lembrar a famosa comparação de um senhor que eu conheci nos meus primeiros anos de ministério, o senhor Jair, presbítero lá em Martins Soares. Ele dizia: Deus fez um dia, Deus fez tudo perfeito. Deus fez um dia com 24 horas. A jornada de trabalho justa, correta e saudável para um ser humano, 8 horas.
O tempo de sono ideal, aos olhos dos médicos, 8 horas. E o que a gente faz com as outras 8? Você trabalha 8 horas, cumpre a sua jornada de trabalho, você dorme 8 horas, sobra 8. Onde estão elas? Onde estão elas? Essa é uma pergunta, uma dúvida que fica. A palavra de Deus, diz que há tempo para todo propósito. Então, por que nós não temos tempo? A questão é: quais são os nossos propósitos? Nós temos tempo para aquilo que estabelecemos como prioridade, mas será que nós estamos priorizando as coisas certas? Será? As pessoas verdadeiramente sábias sabem que o tempo está nas mãos de Deus. Salmo 31:15 diz que nas mãos de Deus está o nosso tempo. Há um tempo apropriado para cada atividade humana. O livro de Eclesiastes, ele vem dar então uma resposta a essa pergunta. O livro de Eclesiastes, ele está dizendo assim: que proveito tem o homem na sabedoria e no trabalho? Qual é o proveito de tudo isso? Salomão foi um homem que viveu isso. Ele experimentou a sabedoria, ele experimentou realizações, e ele olha para tudo isso, e ao final ele chega a uma conclusão e ele diz: é vaidade, vai passar, é passageiro. O trabalho e a sabedoria constituem os principais temas então desse livro, mas sempre vem acompanhado de palavras como proveito, qual a vantagem, o que é melhor. Outra palavra importante aqui, é essa que eu acabei de dizer: vaidade, que transmite a ideia de inutilidade, de grandes coisas, de coisas que nós valorizamos tanto, mas que quando nós perdemos aquilo que de fato é importante, fica uma pergunta: que ilusão, foi vaidade, sonhei tanto, me desgastei tanto por isso ou por aquilo, e vi que tudo era vaidade. Uma outra palavra usada em Eclesiastes é correr atrás do vento. Eu acho que é uma palavra que descreve tão claramente muitas ilusões que nós criamos na nossa vida. Em resumo, Eclesiastes ensina como os eleitos de Deus, que são forasteiros nesse mundo, debaixo do sol, debaixo do céu, mas que são cidadãos dos céus, devem viver lidando com as frustrações e com as tensões do tempo que nós vivemos. Lidamos com frustrações, lidamos com situações difíceis, com tempos de grande alegria, mas tempos também de grande dificuldade. E eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã aqui sobre esse tema: tempo de priorizar o que realmente importa. É tempo de priorizar o que realmente importa. Estamos cansados dessa correria, e parece que cada dia a correria aumenta mais, o tempo acelera mais, o tempo está passando rápido demais. Gente, nós já estamos em maio. O que você fez nos 4 primeiros meses desse ano? Daqui a poucos dias nós estamos na metade do ano, e quando a gente assustar, chegou o final do ano, Natal, Ano Novo. Talvez alguns de vocês ainda não se deram conta que vocês não são mais adolescentes. Talvez os cabelos já branquearam, ficou tomando a liberdade que já no presbitério se brincou na escola dominical. Outros caíram, e talvez a gente ainda não tenha se dado muito conta disso. Na época da pandemia, aconteceu um fato engraçado. Naquela época, acho que eu estava com 40 anos. E aí, eu tinha plantado lá uns pés de jequitibá. E aí, a gente estava andando lá, eu, a Lígia, as meninas, meu pai. E aí, eu brinquei. Falei assim: vamos ver o tamanho que esse jequitibá vai estar quando eu tiver com 50 anos. Aí a Lígia me joga, me dá um choque de realidade e fala assim: 10 anos vai crescer tanto assim? Eu esqueci que eu não era jovem mais, que eu não era adolescente mais. Pior, a gente se dá conta de que quando os nossos pais tinham a nossa idade, a gente achava que eles eram velhos, mas a gente não é velho. A gente não envelheceu, o tempo passa rapidamente. E o que eu quero destacar primeiramente é que a vida é um presente precioso, mas é passageiro. Há tempo de nascer,
Toda família tem um começo, o casamento, os filhos. E os começos são tempos de planejamento. É tempo de celebração. É tempo de sonhos realizando. Precisamos dos começos, precisamos de recomeços. A nossa vida precisa disso. Começar é muito bom. O bebê no colo, o tão sonhado bebê. É muito bom. Mas um dia a gente se assusta. E o bebê, a gente já não aguenta pegar o bebê no colo mais. Mas na cabeça da gente parece que ainda é. Parece que ainda são os nossos bebês, os nossos meninos. Não é assim que os mais idosos falam, dos meninos casados. Os meninos vêm aqui hoje, só que os meninos já vão trazer os meninos deles. É assim, e o tempo passa muito rápido. Precisamos de começos, de recomeços. E acima de tudo precisamos que Deus renove sua misericórdia sobre nós a cada manhã. O ponto que eu quero destacar nesse primeiro momento é: valorize sua vida, ela é preciosa. Como você está vivendo? Você só está correndo atrás do vento, ou você está de fato vivendo? Qual a qualidade do tempo de vida você tem tido com a sua família? Será que daqui a alguns anos você não vai olhar para trás e vai dizer assim: gente, como que eu perdi meu tempo? Como que o que de fato era mais importante, era mais valioso, eu desperdicei? Gente, eu já consigo ver isso. Eu já consigo ver algumas coisas que a gente priorizou, e eu imagino que quem já viveu mais que eu vai ver mais ainda. Coisas que a gente priorizou e a gente deixou para depois, deixou para amanhã, e que agora já não adianta mais. Coisas que os filhos pediram para a gente quando eles eram crianças, e um dia a gente faz, um outro dia a gente faz, e quando você assusta, ele já não interessa por aquilo mais. Tá, Esther? A casinha ficou para trás, né? Esther pediu uma casinha há tanto tempo. Agora, se eu fizer a casinha, ela não cabe na casinha mais. Tem que ser uma casona. E preparando essa mensagem, irmãos, isso me fez lembrar disso. O tempo passa. E como que nós estamos lidando? A verdade. E aí eu pergunto: as outras coisas que eu fiz naquele momento são mais importantes? Não, não são. Não são. Nunca vão ser. E às vezes nós vamos adiando e nós achamos e aí nós chegamos a uma conclusão de que outras coisas eram muito mais importantes. A palavra nesse mês para a família é isso, gente. Vamos olhar o que de fato importa. O que de fato é importante. Existem coisas que são mais importantes. Existem coisas que são prioridade. Mas nós sempre achamos que vai dar tempo. Falamos aqui na escola dominical de casamento. Um dia eu vou fazer, eu vou melhorar isso aí para minha esposa, na nossa casa. Homens, então, irmãos, nós somos um fracasso nessa área. Estou falando, me coloque no bolo, me coloque junto. Aquelas coisinhas que a nossa esposa pediu para fazer, que a gente vai fazer. Mas, leva um tempinho, né? Uns 5 anos, uns 10 anos, né? Ou a vida inteira. E a gente tem intenção de fazer. Vou dizer para elas a verdade, não tem intenção. Só que é fruto disso. Um dia eu vou fazer. A hora que der tempo eu faço. E aí o que será que é mais importante? Nós priorizamos às vezes aquilo que não é mais importante. A vida é limitada. E aí esse é o ponto: nascer, o tempo presente. A vida é muito preciosa e vai passar rápido, porque também há tempo de morrer. Há tempo de morrer. Os nossos anos aqui na terra passam rapidamente. A vida é breve e passageira. Um dos textos na Bíblia que mais me confronta com respeito a isso é o Salmo 39. E o salmista fala: Senhor, me dá a conhecer a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Se você que ainda é novo, se alguém chegasse para você e falar assim: você vai viver 80 anos, você ficaria satisfeito? Pode ser que hoje, se você tem 15,
Você olha e fala, não, vou viver bastante. E quando você estiver com 79 anos? É pouco. Passou rápido. Tudo passa rapidamente. Salmo 90 vai dizer que tudo passa rapidamente e nós voamos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. E com isso eu não quero preocupar aqueles que estão aí na casa dos 70 e dos 80, porque esse é o destino de todo ser humano. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, os vigorosos aos 80. E pouquíssimos saem da casa dos 80. Uns poucos alcançam os 90, mas como que eles alcançam? Já com o corpo cansado, com dores, canseira, enfado, alguns de maneira mais saudável, outros já com sérias limitações, a pressão que não controla mais, o diabetes nas alturas, a coluna que reclama, os joelhos, a visão. Isso, gente, não é um momento, uma pregação de pessimismo, é de realidade. O problema todo é que nós passamos uma vida inteira pensando que a gente vai começar a viver e a desfrutar de alguma coisa, ter a alegria de viver, a partir de quando? Quando eu aposentar. Quantos anos você vai viver mesmo? Quantos anos nós vamos viver? A nossa vida é um bem precioso. Valorize os bons momentos, declare o seu amor pela família, faça elogios, perdoe, peça perdão. Um dia pode ser muito tarde. Não deixe para valorizar depois que você não tem. Não deixe para aproveitar a sua vida quando você diga assim: agora, se eu tivesse saúde eu faria isso, se eu tivesse disposição eu faria. Tenha a vida limitada. Devemos investir o tempo naquilo que é prioridade. Pessoas são mais importantes do que coisas. Gente, eu tenho um orgulho da nossa região, um povo trabalhador, mas eu temo por uma coisa. Muito trabalhador mesmo, não tem que questionar não. Se tem um lugar que não é terra de gente preguiçoso, é aqui, gente. Graças a Deus por isso. Mas eu temo por uma coisa. Eu temo que a gente faça disso o nosso principal alvo. E daqui a um tempo a gente veja que já acontece com muitas pessoas. Trabalharam muito, conquistaram, mas não sabem usufruir. Alguns tiveram conquistas que a família não celebra. Conquistou muita coisa, mas a gente nunca não teve tempo para uma vida tão corrida. A gente não desfrutou. A gente não trouxe alegria. Às vezes traz alegria para um, mas não traz alegria para a família toda. Precisamos equilibrar essas coisas. O trabalho é uma bênção. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas ele vai ser feliz com isso se nessa família as coisas caminham com unidade. A esposa no interior da casa sonha junto e se alegra com isso. Os filhos à roda da mesa, assentados juntos, conversando, saboreando uma boa comida. É isso. As nossas maiores realizações aqui na terra, irmãos, é isso. Porque isso vai trazer para nós vida de qualidade, vida de gratidão a Deus, fortalecimento, legado. Qual a lembrança nós vamos deixar para outra geração? Quando os filhos se lembrarem de nós, eles vão lembrar de quê? Meu pai era muito trabalhador. Só isso. Não, ele trabalhava, era honesto, dedicado, mas era alguém que caminhou perto. Nossa família era um lugar de conversa, era um lugar de amizade, era um lugar de lutar, mas a gente lutava junto, mas a gente também celebrava junto. A gente sofria junto, mas a gente também comemorava junto. A gente estava sempre unido. Precisamos investir o que é prioridade. Pessoas são mais importantes que coisas. Coisas só têm valor se forem úteis para as pessoas. Propriedades, dinheiro, bens, só tem valor se eles forem úteis para as pessoas.
dinheiro guardado e a pessoa passando privação não vale nada. Nada. Eu conheço uma pessoa que eu tinha um carinho muito especial por ele. Ele morreu na época que eu estava no seminário. Um homem crente, temente a Deus. Um homem que desde o dia em que eu senti o chamado para o ministério, todas as orações do Senhor me oravam por mim. Eu perdi um grande intercessor. Mas eu perdi de uma maneira muito triste. Esse homem estava com uma tulha lotada de café esperando por isso. E aí ele descobriu um problema de coração. E ele precisava fazer uma cirurgia. E ele tinha dinheiro para pagar talvez 10 cirurgias dele. Mas ele entrou na fila do SUS, porque ele não podia vender o café dele. E ele continuou. E o problema dele agravou, e o médico falou: tem que ser mais urgente, mas a fila está demorada demais, tem muita demanda. E ele precisou ficar internado, porque a situação agravou. Lá ele contraiu uma infecção hospitalar. E lá ele morreu com a tulha cheia de café, porque ele não podia vender o café para poder pagar a cirurgia. E eu pergunto: qual foi a utilidade de todo o trabalho dele? Ele tesourou para quê? Como autor de Eclesiastes, ele tesourou para o vento. Qual a diferença vai fazer? Devemos investir no que é prioridade. Onde temos investido o nosso tempo? Onde estão os ladrões do nosso tempo? A ambição hoje é sustentada por esse consumismo do nosso tempo, a ilusão de que sempre vai dar tempo, a sedução traiçoeira dos meios de comunicação que roubaram o nosso tempo. Pensa no ladrão de tempo. Todo mundo tem culpa nessa área. Aliás, toda. Tem alguns privilegiados que não conseguiram se adaptar com a tecnologia, mas que estão sofrendo também porque as pessoas já não se comunicam mais conversando como faziam antes. Mas todo mundo que aderiu aos meios de comunicação está usando mais tempo do que deve. Todo mundo. Até o pastor. Todo mundo. Infelizmente é uma realidade. E se você começa a fazer uma experiência, desafio dessa semana, chegar no final, à noite antes de você deitar, olha quanto tempo você usou. Tem lá como você entrar lá e olhar. Tem gente que gastou 2 horas. Quem é controlado. Tem gente que gastou 4 horas, 6 horas, 8 horas. E eu pergunto: que benefício isso está trazendo para a sua vida? Estamos desperdiçando o nosso tempo. Família é prioridade. E aqui tem uma ordem de prioridade. Primeira prioridade do nosso tempo: Deus, o Senhor da vida, o dono do tempo. Ele é a primeira prioridade. Deus é a prioridade absoluta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que nós construímos será inútil. Segunda prioridade: família, a preciosa herança que Deus confiou a nós, é prioridade. Terceira prioridade: nossos trabalhos e realizações. Que é uma prova de que família é prioridade em relação ao trabalho. Você tem alguém, um parente chegado, que mora longe. Aí você não tem tempo. Você não tem tempo para visitar ele. Ele adoece, você não tem tempo de visitar ele porque ele está doente. Aí você está no meio da colheita de café, num aperto de serviço tremendo. Fulano morreu. Você entra no carro, sai desesperado, você planeja a viagem, você pega, sai, vai lá para poder ver o morto. Sabe por quê? Porque a nossa consciência nos incomoda, porque a gente não dedicou tempo àquela pessoa. Só que o tempo que a gente dedica ao morto já não tem utilidade nenhuma mais. Nós precisamos dedicar tempos a vivos. A gente para. Se alguém da nossa família adoece, grave, a gente para o trabalho, para tudo e vai cuidar. Família tem prioridade em relação às coisas. Muitas famílias existe então essa ordem: Deus, família e trabalho e realizações. E uma observação que eu faço aqui: não podemos inverter essas ordens. A família não está acima de Deus, o trabalho não está acima de Deus. Deus é prioridade. E se Deus é prioridade, nós vamos saber priorizar a família.
E se nós priorizarmos a família, o trabalho não vai ser enfraquecido, não vai ser problema, não vamos viver à toa por causa disso. Pelo contrário, aquele que teme ao Senhor vive de maneira honesta e abençoa a sua família com o trabalho. Muitas famílias convivem na mesma casa, mas não vivem juntas de verdade. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para a gente refletir. Qual a qualidade de tempo que você tem tirado em família? Vocês se assentam à mesa para alguma refeição durante o dia? Quando vocês estão juntos, vocês conseguem conversar? Ou lá na sua casa cada um está conectado num aparelho e ninguém conversa? Sua família sabe dizer quais os planos que você tem para o futuro? Sua família sabe o que você está planejando para esse ano? Seus filhos sabem? Meu pai pretende plantar mais uma lavoura, ele sabe disso? Ou não? A gente vai colher o café esse ano e a gente vai fazer uma viagem. Hoje tem algumas coisas para pagar. Sua família sabe. Família é lugar de companheirismo, de unidade. A gente precisa saber, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa conversar. Vocês sonham juntos e lutam para realizar juntos? Conviver não é só estar na mesma casa. Precisamos aproveitar o tempo com quem nós amamos. Precisamos. Esse é o propósito de Deus. Onde está a sua prioridade? Está naquilo que você dedica mais tempo. Cada um pode responder por si. Separe um tempo. Quero desafiar você. E durante esse mês, eu sempre, ao final da mensagem, eu vou dar uma tarefa para a família. Separe um tempo intencional para estar com a sua família. Converse. Ouça. Você já fez isso? Você já sentou com seus filhos, desde pequenos, crianças, e já conversou com eles? O que você acha importante na nossa família? O que você gosta? O que você não gosta? O que você acha que precisava mudar na nossa família? Você já fez isso? Tenha coragem de fazer isso. Se precisar pedir perdão, peça. Demonstre amor hoje, não adie reconciliações. E a missão da semana, já que nós temos uma ordem de Deus, família e realizações, a missão da semana é que você reúna a sua família para o culto doméstico. Alguns fazem, mas muitos não. Separe um tempo, reúna a família, leia a Bíblia juntos, cantem, orem, compartilhe motivos de oração. Lá, fale. Esposa, fale o que é o seu motivo de oração. Quais motivos? Esposa, filhos, pai, planos, preocupações, gratidão, lutas, enfermidade de alguém próximo. Compartilhe isso em família. Separe esse tempo. Se só você é cristão na família, ore. Ore pela outra parte da sua família. Interceda. Tarefa de casa dessa semana. Separe tempo. Faça o culto doméstico. Priorize Deus. E Ele vai conduzir a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus ilumine o seu coração. Eu quero orar por você. Como você tem dedicado e usado o seu tempo em família? Qual tem sido a prioridade da sua família? Vamos falar com Deus? Gostaria de desafiar você. Você que nunca fez um culto doméstico, que nunca teve coragem de separar um tempo para você orar junto em família, ler a Bíblia, que você faça dessa sua oração e peça: Senhor, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso da presença de Deus dentro do meu lar, eu preciso que o Senhor seja prioridade na minha família. Senhor, o Senhor nos mostra que há um tempo para todas as coisas, e na prioridade desse tempo é o Senhor. O Senhor nos ofereceu o melhor, o Senhor ofereceu o seu amor, o Senhor entregou o seu único filho por nós. Assim também, ó Deus, nós precisamos também de priorizar o que é mais importante. Senhor, toma a nossa família nas tuas mãos, ó Deus, e que nessa semana o Senhor, o teu Santo Espírito, incomode cada lar dessa igreja, ó Deus, a separar um tempo para reunir em família e suplicar a presença de Deus dentro do lar. Ó Deus, que rompa o medo, a vergonha,
o temor, a timidez, e leiam a Bíblia em família, orem juntos, compartilhem motivos de oração e celebrem ao Senhor da família. Que eles tirem tempo, num tempo de colheita, num tempo de muito trabalho, mas de nada adiantará a colheita farta, ainda que haja algum preço, se a nossa família não for um lugar de paz, se a nossa família não for um lugar de alegria. Tudo isso não terá valor algum. Ó Deus, por isso seja o centro do nosso lar, do casamento, da criação dos filhos, dos negócios, que o Senhor governe a nossa vida por completo. Entregamos a Ti a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Convido os presbíteros que venham aqui à frente. Deus nos amou de uma maneira incondicional. Ele nos deu o melhor, Ele nos deu o seu único Filho. E Jesus, na sua entrega por nós, Ele se ofereceu como sacrifício para o perdão dos pecados. E em 1 Coríntios 15, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, tomando o pão, Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Devemos examinar a nós mesmos ao participar da ceia do Senhor, e fazer isso com o coração quebrantado e arrependido. E aquele que faz isso sem discernimento, ele come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor em comunhão e santificação é bênção, mas a ceia do Senhor em desobediência, ela acarreta juízo e condenação. Examine cada um o seu coração, peça perdão, suplique a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida.